Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao COIcast, programa inaugural nessa quinta-feira. Hoje exclusivamente, com muita alegria, vim fazer essa transmissão em parceria com o jornal Atitude News. E nesse momento vou passar a bola para o meu amigo Helder Almeida Júnior. Dia no qual estamos fazendo um podcast em conjunto com o Bruno, tanto eu como o Nelson. Verdade. E é um privilégio estar com essa mulher de fibra, de garra, uma mulher que admiro, que sempre me tratou muitíssimo bem, uma pessoa no qual eu tenho enorme apreço, profundo respeito. Estou aqui recebendo hoje a senhora vice-prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado. É um imenso prazer estar falando com você, Magdala, pela pessoa que você é. Verdade, muito obrigado por você vir aqui atender mesmo. A mim, o Nelson, o Bruno. Muito obrigado. Magdala. Quem é Magdala? Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite, Bruno, Nelson, Helder. Dizer que é a satisfação, né, de estar aqui inaugurando esse programa de vocês, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, que já é sucesso. Né? Eu desejo que de agora para frente só aumente cada vez mais a audiência. E, na verdade, eu me sinto privilegiada por estar aqui hoje, né, fazendo esse programa inaugural com vocês, né, pessoas maravilhosas, já conversamos um pouquinho ali fora, todo mundo bem descontraído. E, assim, fiz questão de vir, quase cheguei atrasada, mas vim correndo porque eu falei, não, tenho que ir porque é uma honra para mim. Obrigado, né? Muito obrigado. Eu é que agradeço a vocês muito aí obrigado, esse carinho, muito obrigado né, mesmo. esse apoio, porque a gente precisa, né? Eu acho que, principalmente a mulher, né? A mulher, ela precisa disso, do apoio dos homens, principalmente, porque a gente está no meio, que é um meio um pouco desconhecido ainda para a classe feminina. Então, assim, muito obrigada a todos vocês por esse carinho, tá? Bom, Magdala Furtado, quem é Magdala Furtado, né? Eu estou com duas perguntas aqui, só que você Magdala Furtado é uma mulher, né? É mãe, é esposa, é avó, empresária, batalhadora, corre atrás dos seus sonhos. Vim de uma família muito humilde, de 8 irmãos, nasci numa cidade muito pequena, que não tinha nem 500 habitantes. E no decorrer da minha vida, né, tudo vai acontecendo, me casei muito nova, fiquei viúva muito nova também, e olhei para frente, tinha que desbravar o mundo para criar meus filhos. E eu acho que foi nesse momento que eu descobri quem era realmente Magdala Furtado, a força que ela tinha, que estava oculta, porque a gente só descobre a força que tem nos momentos de desespero, nos momentos de fraqueza. Quando a gente fica fraca é que a gente fica forte. Eu costumo dizer isso. Então, Magdala Furtado é essa mulher que busca alcançar seus objetivos, claro que nunca passando por cima de ninguém. Nunca tive vergonha de trabalhar. Como eu disse, fiquei viúva muito cedo. Corri atrás para criar meus filhos, batalhei, vendi lanche, vendi cachorro-quente, e consegui hoje ser uma empresária, né, chegar a ter, hoje eu tenho uma empresa relacionada a imóveis, né, eu mexo com imobiliária. Então a Magdala é essa mulher que busca melhorar a cada dia, que busca conhecimento, que entrou na política exatamente por olhar para frente e entender que a gente precisa se colocar nesse espaço. A mulher, ela precisa se colocar nesse espaço, principalmente pela maneira dela pensar, dela agir, que é um pouco diferente do homem em questão de sentimento. Então a Magdala é essa mulher. Quanto tempo de vida pública? Muito pouco, né? Na verdade, a Magdala Furtado, ela sempre participou da política, mas da logística, né? Não diretamente participando, com algum cargo político ou com alguma função, né, no poder público. Eu realmente, na vida pública, eu entrei em 2019, 2018, né, quando a gente começou a fazer uma pré-campanha,
E eu resolvi colocar meu nome, né? Enquanto mulher, enquanto empresária, enquanto mãe, avó, batalhadora, que luta pelos direitos da mulher, eu resolvi colocar meu nome à disposição. E daí para cá, né, foi acontecendo tudo. Coloquei a minha pré-candidatura como prefeita, mas analisamos e vimos que realmente deveríamos compor para que pudéssemos fazer uma administração pública diferente, que fosse boa para todos. Então, eu realmente, na vida pública, eu tenho muito pouco tempo. Foi em 2020 que eu entrei como Você arrepende? Não, eu faria de novo? Não, de forma nenhuma, nunca me arrependo de nada. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que se arrepender do que a gente não fez. Tudo vale como experiência e eu aprendi muito nesse tempo, mesmo estando podada, né, de participar de muitos, aliás, de tudo, né? Eu sendo podada de exercer até o meu direito, os meus direitos, eu tenho que agir de forma oculta, sim, né? Vamos dizer assim, sim, porque as pessoas, infelizmente, a Magdala hoje ela é podada literalmente de aparecer, mas é como eu digo, né? Eu falo o seguinte, eu falo que eu acho que mesmo assim, se a gente for parar para pensar, mesmo a Magdala, eles tentando fazer tudo que eles fazem, né, impedir a Magdala de ocupar o espaço dela. Hoje a Magdala Furtado, enquanto vice-prefeita, ela é a mais conhecida da nossa região. Sim. Né? Mesmo eles não me dando o direito de exercer. Verdade. A Magdala é conhecida, não tem jeito, até por esse fato, né, de existir isso, essa ruptura, né, do prefeito com a vice, que não foi, é claro, isso não aconteceu pela parte da Magdala. Enfim, eu não me arrependo não, eu faria novamente com certeza, porque eu acho que tudo é aprendizado. A pergunta que eu tenho é, a senhora é do 2º distrito, né? Sim, de sim, Tamoios, sou de Tamoios. né? Na verdade, eu moro em Tamoios há 16 anos. Sim. E quando eu resolvi, né, quando eu tomei a decisão de me colocar à disposição, foi exatamente por isso, Helder. Por quê? Porque Tamoios, apesar, né, de ser hoje uma cidade, eu falo que Tamoios é uma cidade. É uma cidade. Tamoios não é um distrito apenas. Não, é uma cidade. Tamoios hoje tem mais de 130 mil habitantes, então Tamoios é uma cidade. E assim, eu moro lá há 16 anos, vai para 17 anos Sim. já, e eu sempre vi Tamoios sendo usada politicamente durante todos os pleitos eleitorais. Eu também. Né? Chega na eleição, quando chega na época da eleição, vamos para Tamoios. Né? Vamos eleger os candidatos, vamos eleger o prefeito, e acaba as eleições, nada acontece, continua Tamoios da forma que está. E sabemos que os royalties, a maior parte, vem de Tamoios, que Tamoios é uma cidade rica, turisticamente falando, o turismo de Tamoios é maravilhoso, pode ser explorado, e nada acontece, né? Então, foi exatamente por esse motivo que a Magdala colocou o nome dela na ocasião, para ver se a população, né, dava aquele start na população, para ver se a população acordava, porque a população de Tamoios, ela está tão acostumada a ser usada que eu acho que eles acham isso normal, né? Eu acho que as pessoas se veem um pouco inferior Sim. ao 1º distrito, e eu costumo dizer que todos nós somos iguais. Né? Nós somos cabo-frienses, não existe uma divisão, né, de fato, só que existe uma divisão na história. Sim. Né? O 1º distrito tem uma dívida cultural com Tamoios? Tem. Falar, rapaz. Tem sim, né? Eu acho que tem essa dívida com Tamoios. E foi exatamente esse motivo que me levou, né, a tentar mostrar um pouquinho para as pessoas que a gente também é capaz. Que legal, parabéns. Legal, bacana. Legal, parabéns. Senhora vice-prefeita, uma pergunta bem pessoal para a senhora, que eu andei pensando aqui e tudo mais durante o dia. Sabe um pouco agora dessa vida, parte política no caso, né? Como que a senhora lidar, como que a senhora encara as críticas
A senhora aprendeu a lidar com as críticas? Inicialmente, eu já tive canal, né, no YouTube, já meu trabalho, e eu já recebi críticas de pessoas que eu nunca nem vi na minha vida, né? Pessoas chamadas haters, né? Que elas simplesmente te odeiam, né? Por um motivo que às vezes você não sabe o qual. Nem existe, né? Aí você às vezes fica assim, caramba, a pessoa me odeia, a pessoa odeia meu serviço, a pessoa me critica sem mesmo saber da nossa luta. Eu quero saber da senhora, como a senhora hoje lidar com as críticas, tanto à sua pessoa quanto à sua postura, ao seu trabalho. Como que a senhora encara essas críticas atualmente? Bruno, eu encaro com muita naturalidade, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu sou uma pessoa que tem, assim, eu sou bem preparada psicologicamente, até pelo que eu já vivi na minha vida, né? Eu acho que quando a gente passa por tantas dificuldades, como eu passei na minha vida, criei meus filhos sozinha, lutei, batalhei, corri atrás dos meus sonhos e corro ainda até hoje, porque eu acho que a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos. Todos têm o direito de ter opiniões, eu respeito profundamente, né? Eu entendo, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de agir. É claro que nós não podemos deixar que isso nos deixe mal, né, que isso realmente mexa com a gente, né, que nos atinja. Mas eu não lido com muita naturalidade, Bruno. Certo. Graças a Deus, eu sou uma pessoa bem preparada, não me preocupo. Tem pessoas ao meu lado que ficam o tempo todo muito chateadas, né? Poxa, nós estamos falando, olha isso. Gente, as pessoas falam o que elas querem. Sim. Todo mundo, isso aí é direito de todos, né? A gente vive uma democracia. Então, é claro que a gente tem que filtrar, né? O que é bom e o que é ruim. Então, eu lido muito bem com isso, graças a Deus. Beleza. A minha pergunta, que hoje, eu estava falando isso com o Bruno e com o Nelson, a gente teve uma reunião na parte da manhã. Por que a população de Tamoios não se une para brigar? Primeiro, a minha opinião, nós moramos em São Pedro. Sim. Nós acompanhamos a política. Por que as pessoas não se unem em prol do mesmo local para fazer uma candidatura só? Plebiscito. Até para ver uma emancipação, que acredito eu que seja um sonho pessoal de Tamoios. Por que eu vejo vários segmentos separados lá? Por que acontece isso? Então, é aquilo que eu falei, né? Eu moro em Tamoios há 16 anos, mas a população envolvida realmente na política de Tamoios é uma população bem mais antiga, né? São pessoas que moram lá 20, 30, 40 anos. E sabe aquela coisa de você ter entranhado, né? Entranhado em você? Parece que é algo que está entranhado mesmo na população, que o que acontece? As pessoas, hoje Tamoios é vista exatamente como eu falei ainda há pouco, né? As pessoas veem Tamoios como um curral eleitoral, na verdade, essa é a palavra. Por quê? Só se vai em Tamoios na época eleitoral, né? Chegou a época da política, a época das eleições, todo mundo aparece por Tamoios, aparece projeto, aparece Salvador da Paz, Salvador. Eu falar isso. Visitando Tamoios. Candidato Copa do Mundo, 4 anos. Mas é incrível isso. E é isso, né? Eu falo sempre, Helder, eu falo sempre uma coisa para todas as pessoas, né, que eu convivo, que eu paro na rua, que são amigos, que eu converso. A mentalidade da população de Tamoios precisa mudar. Muito. Né? Porque Tamoios tem potencial. Tamoios tem potencial. Só que as pessoas se veem como inferiores, como incapazes. Eu não estou dizendo todos, né? Mas uma grande maioria que já e outra coisa, Helder, são pessoas que vivem na vulnerabilidade. Hoje a gente tem muito em Tamoios. Tamoios tem a população de Tamoios é muito carente. É muito carente. Então as pessoas, elas precisam, infelizmente. E às vezes o que eu vejo é que quanto mais se deixar Tamoios dessa maneira, é melhor. Sim. Sabe?
é melhor para os políticos. Clima Porque assim, curral. exatamente, porque dessa forma as pessoas vão ficar sempre na dependência dos políticos. É verdade. Você é vice-prefeito, qual seria o seu grande sonho e o seu legado que você gostaria de deixar não só para Tamoios, mas para Cabo Frio? Helder, na verdade, assim, o meu grande sonho, né, e eu falo isso, sempre falei em todos os programas de todos os programas que eu participo, é que quando eu resolvi me colocar, né, participar desse processo político, foi exatamente por esse desejo, por um desejo de tornar a sociedade mais justa, né, de fazer, de tentar construir uma sociedade mais igualitária, com direitos iguais. Eu costumo dizer o seguinte, quem nasceu em berço de ouro nunca vai entender isso. Eu acho que a gente que veio, que passou por dificuldade, sabe? Eu fui no fundo do poço, literalmente, para voltar. Então, quando a gente vive esse processo, Helder, você passa a entender que você não veio nessa vida só para você ganhar dinheiro, só para você ficar milionário, né? Só para você ter o melhor carro, só para você ter a melhor mansão. A gente passa a entender que nessa vida a gente precisa passar por aqui e deixar alguma coisa de bom. Então, quando eu entrei na política, o meu pensamento e o meu sentimento foi exatamente esse, né? O sentimento de poder ajudar aquela mãe que tem 4, 5 filhos e que não pode trabalhar porque não tem uma creche para deixar seus filhos. Ela não tem dignidade. Só essa semana, foram 3 vezes que eu entrei no mercado, eu saí com uma sacola de compra para dar para uma mãe diferente. Com 3 filhos dentro do carrinho. E assim, e o interessante é que eu entrei no mercado, ela estava com 1 no carrinho e 2 pequenininhas no chão. Meu Deus. Eu perguntei, a senhora tem esposo? Não. Com quem essa mãe vai deixar essas crianças para trabalhar? Ela pode fazer isso? Ela vai fazer o quê? Ela vai roubar? Então, assim, a gente quando pensa em política, eu acho que a mulher, ela tem esse lado mais humano, né? De você olhar para aquilo ali e você tentar melhorar a vida das pessoas, porque a política, ela é isso. A política, ela é para isso. É para melhorar a vida das pessoas, para tornar as coisas mais simples e mais fáceis. Então a gente não tem, é uma creche para uma mãe deixar os filhos, é uma saúde que você hoje não tem. Você precisa de um exame, são 6 meses. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou, Magdala, o meu amigo descobriu que estava com câncer aqui em Cabo Frio. Sabe quantos meses tem? 4 meses. Ele já está fazendo tratamento em Minas há 4 meses. Hoje é que ligaram para ele dizendo que a primeira consulta dele estava marcada. Talvez ele já estivesse morto. Então, a gente não tem saúde, a gente não tem educação. A gente vê crianças que não têm escola. Quantas crianças estão fora da escola? Então, quando o meu legado, o meu sonho, o que eu penso é em passar por esse mundo e ter feito alguma coisa de bom, né? E eu acho que é isso. A política, ela é para isso. Ela é para você deixar alguma coisa de bom, né? Para você poder mostrar não só para as pessoas, mas para a sua família, para os seus netos, para os seus bisnetos, porque isso que é importante, né? As pessoas, eu falo, gente, para que acumular tanta riqueza? Quando você morre, você leva o quê? Nada. Nada, vai com as suas mãos vazias. Qual seria hoje o principal problema de Tamoios, além da infraestrutura? Porque está abandonado ou é cuidado? Qual é o principal problema lá? O difícil é a gente dizer qual o problema. Vou beber água. Dizer assim, qual não tem, né? Tamoios hoje é carente de tudo, Helder. Tamoios hoje, ela é carente de tudo, né? Hoje nós não temos infraestrutura, nós não temos educação, nós não temos saúde, nós não temos turismo, nós não temos cultura, nós não temos esporte.
E eu costumo dizer que às vezes é tão pouco, né? É tão pouco que a gente precisa articular para poder funcionar. Mas infelizmente isso depende muito, né, de quem está hoje, de quem está gerindo a cidade, quem está administrando, do gestor, né, do prefeito. Infelizmente, Tamoios hoje ela precisa ser construída. Eu falo que não é reconstruída, porque ela nunca foi construída. Né? Tamoios nunca foi construída. Ela precisa ser construída. Literalmente. Né? Literalmente em todos os setores. Não é um setor só. Hoje nós temos uma UPA, uma única UPA, né, que é uma unidade de pronto atendimento para atender 130 mil pessoas. Então, que isso, cara? é impossível, né? Então, impossível. Graças a Deus, nós temos funciona aqui, ó. ou não funciona? Graças a Deus, nós temos aqui São Pedro, que Sim, é o pronto-socorro, né? OS. Não, graças a Deus, Sim. senão a gente tava. E Rio das Ostras, que acolhe. Que divide. Divide. Não, divide, literalmente, divide. Rio das Ostras e São Pedro. Hoje é quem acolhe a população de Tamoios, graças a Deus. Né? Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, que o prefeito daqui, além dele cuidar da população daqui, ele ainda tem que cuidar de uma parte de Tamoios. Né? E graças a Deus que ele faz isso. Porque senão, criança infantil, então, tudo pra cá. Todo mundo vem pra cá. Né? Você vê que a gente conhece, a gente mora em Tamoios e as crianças todas vêm para São Pedro. Por quê? Porque a gente não tem. Né? Então, eu acho que não é só de lá, não. Acho que até do primeiro distrito também deve vir. Vem também. Para de tremer a perna que eu tô ficando nervoso também, cara. O cara tá tremendo, tu deixa nervoso, cara. Tem um potencial muito grande ali. Eu passo por ali, eu fico olhando, é a menina dos meus olhos. Eu fico olhando e falo, que descaso. As pessoas mereciam um pouco de carinho ali. Né? Eu comento com ela, falo, Elda, aquilo ali, cara, precisa ter um carinho, né? Na verdade, hoje, tudo que acontece em Tamoios é por conta do setor privado, né? Os comerciantes, empresários, é a união, né? É verdade. Da população. Isso. É que faz acontecer. Tem o terceiro setor, que eu costumo dizer em Tamoios, que se não fosse o terceiro setor, né, a população de Tamoios também estava na água. Verdade. Porque o terceiro setor, ele colabora muito com a população carente. Eles sabem exatamente onde está, né, quais são os problemas. Né? Então, a gente se abraça. Né? Eu costumo dizer que a gente se abraça. Sim. A gente está lá e um vai abraçando o outro e vamos ajudando um ao outro. E aquilo sempre foi assim e continua sendo assim. Então, vamos lá. Mais uma perguntinha aí. Você está achando que é fácil? Não, essa é fácil. Pode contrair. Vice-prefeita, a senhora está muito pouco tempo na vida pública, correto? Muito pouco tempo mesmo. A senhora já tem uma vida, né, uma experiência vasta, enorme, uma vida inteira vivida, digamos assim. Sim. Eu gostaria de saber da senhora, não só eu, mas o pessoal está perguntando aqui, quando foi, onde se encontra o seu divisor de águas? O divisor de água foi exatamente, como eu disse, né? Eu sempre participei da política, mas, assim, da logística mesmo, né? Certo. Eu sempre colaborei com a guarda, por exemplo. A guarda, como sempre ajudou a população, né? Guarda, meio ambiente, a gente estava sempre colaborando, sempre colaborei. A minha empresa sempre colaborou com a logística da prefeitura. Mas eu via que toda eleição, iam em Tamoios só na época da eleição, angariavam os votos, elegiam quem eles queriam e tchau para Tamoios. Votos de ouro, né? E isso veio acontecendo, né? Foi Sucessivamente. Durante 4 pleitos eleitorais praticamente. 16 anos. Que eu participei. Então, chegou um momento em que eu vendo tudo isso acontecer, eu, é claro, reunido com um grupo de amigos, né, de mulheres que a gente tem lá em Tamoios, a gente conversou, olha, por que Tamoios não se coloca na posição também no executivo? Né? Não coloca um nome, vamos escolher um nome. Assim, gente, era para mais fazer assim, ó, estamos aqui. É isso aí. Sabe? Tipo um alerta.
dizendo, ó, a gente existe também. Na verdade, esse foi o momento em que eu percebi que Tamoio estava sempre sendo usada, né, como eu disse agora há pouco, como curral eleitoral. São quantos? São 30 mil eleitores? Beleza, então 30 mil votos a gente tem que angariar em Tamoios. Então vamos para lá na época da eleição, vamos fazer campanha, vamos prometer, vamos fazer. E a gente estava sempre ajudando, né? Sim, olha, promessas, não, vamos né? fazer, vai acontecer. E não acontecia nada. Então foi nesse momento em que eu entendi que isso não ia acontecer. Foi no momento que eu entendi exatamente que isso não ia acontecer enquanto a gente não se posicionasse. Foi quando eu resolvi, eu não, né? Nós resolvemos, vamos colocar um nome. E esse nome, na verdade, escolhido foi o meu, né? E eu falei, não, claro, eu aceito e vamos, porque a gente precisa participar das decisões. Porque, afinal de contas, Tamoios pertence ao 1º distrito. Sim. Então, foi exatamente nesse momento, Bruno. Quando eu percebi que Tamoios sempre ficava para trás. Entendi. Ela nunca participava das decisões, ela só participava na hora do voto. Pra entender, então, Né? Então, pagou, votou, Opa. vamos embora. Você se arrepende, se você pudesse voltar no tempo, você voltaria de novo a fazer a mesma chapa com o José Bonifácio ou não voltaria Não. no tempo? Não, não, na verdade, se eu Se eu tivesse pudesse. já a experiência que eu tenho hoje, Sim. para novamente fazer, eu não faria, de Sim. forma nenhuma. Com ele. Né? Isso aí, sem dúvida, eu não faria. Por quê? Porque a gente já entendeu que nada foi do jeito que a gente combinou, nada foi do jeito que foi conversado, né? Eu costumo dizer que a palavra da gente, ela tem que ter um peso muito grande. Sim. Penso assim. Independente de Amém. qualquer coisa na nossa vida. Eu acho que quando a gente dá uma palavra, a gente precisa cumprir. E, infelizmente, isso não aconteceu. Às vezes eu me pergunto, eu ouço muita gente da política, Helder, por quê? Como eu estou, né, participando dentro desse processo há pouco tempo, eu gosto muito de ouvir as pessoas, né, porque eu acho que a gente precisa aprender muito. Sim. Na verdade, a gente nunca para de aprender. Então, eu gosto muito de ouvir as pessoas, principalmente as pessoas que têm experiência, né, Sim. em política. E, às vezes, eu fico muito na dúvida. Eu fico muito na dúvida em relação às atitudes dos políticos, né? Uma A costura certas frouxa. atitudes. Uma costura frouxa. Um Porque, alinhamento. assim, eu imagino que um prefeito, ele não deveria fazer ou romper com o vice dele ou com a vice, tanto faz, Sim. porque o prefeito, quando ele escolhe o seu vice, ele escolhe uma pessoa, né, que deveria ser, é claro, é uma pessoa que tem uma boa aceitação, uma pessoa que tem um bom nome, uma pessoa que possa ajudá-lo a vencer Claro. as urnas. Sim. Onde vocês lutaram juntos. Então, não existe somente o prefeito, né? A não ser que o prefeito realmente tenha que ter um vice, vamos colocar aqui um nome fictício aqui, né? E ninguém pronto. nunca nem vai ver. Mas o prefeito, ele precisa, né, dar o que é de direito ao vice. Porque o vice agrega voto, né? Né? O vice agrega, né? Sim, O vice claro, agrega. claro. Então, É um conjunto, é né? um conjunto, É. né? Você não é eleito sozinho? Exatamente. Então, eu penso o seguinte, eu acho que você afastar um vice ou uma vice não é uma coisa boa. Eu acho que, não, é claro, não quero que o meu vice apareça mais do que eu. Beleza, mas você precisa ter o seu vice com você, Claro. né? Eu acho que tudo tem que ser em conjunto. Então, às vezes eu não entendo muito bem, né? É uma coisa que eu não concordo. Eu acho que se um dia eu tiver a oportunidade, eu não farei. Porque eu não concordo. Caso você continue até o final do mandato do José Bonifácio como vice-prefeito, Sim. você pretende um dia se candidatar a prefeito? Então, eu costumo dizer o seguinte, né? Que o desejo do meu coração de poder Pode ser participar, isso. né, da política, ele ainda está aqui no meu peito, porque eu não tive essa oportunidade ainda.
Eu não tive a oportunidade de desenvolver meus projetos, de poder participar das decisões, né, de poder ajudar, colaborar, como você falou. Por quê? Porque o vice, ele está ali, mas ele quer colaborar. Claro. Né? Ele quer também dar as ideias dele, ele quer participar daquelas decisões, ele quer estar junto, né, no projeto de cidade. O vice não é um vice só para ter o nome, né, para ter um título de vice. Principalmente eu, não é ter título, a gente quer participar. E isso não aconteceu, né? Então, eu tenho sim, claro, o desejo continua aqui aceso, né, no meu coração, no meu peito. Eu costumo dizer que tudo a política, principalmente, como tudo na nossa vida, é tudo muito dinâmico, né? As pessoas falam que a política é dinâmica, não só a política, eu acho que o nosso cotidiano, a nossa vida, né? Tudo muda, né? Você hoje é aqui, amanhã pode ser diferente, depois de amanhã é diferente também. Então, eu costumo dizer que a gente não diz que vai ser, a gente diz que tem o desejo de ser, porque tudo depende de tudo, né? Hoje é assim, amanhã pode mudar. Então, o desejo continua sim, né, de vir, claro, de colocar meu nome, sim, de colocar meu nome, continua aqui, no meu coração aqui, guardadinho. Mas tudo depende de tanta coisa, né? Ainda falta um bom tempo. Eu acho que 20 meses. Eu acho que 20 meses, né? 20 meses. Eu acho que tanta coisa muda em um dia, imagina em 20 meses. Lógico. Então, o desejo está aqui, a vontade está aqui, mas tudo vai depender de de tudo que vai acontecer. Papai do céu sabe de todas as coisas. Eu entrego sempre a minha vida nas mãos de Deus. Amém. Como sempre, até aqui foi Ele que me guiou e vai continuar me guiando, eu tenho certeza. Sou muito temente a Deus, acredito, sabe, com todas as minhas forças, que nada acontece sem a vontade dEle. Por isso eu sou bem tranquila em relação a isso, mas a vontade está aqui sim, está aqui guardadinha. Qual é a principal dificuldade que você também enxerga hoje em Cabo Frio? A gente veio numa chapa como prefeito e vice-prefeita da cidade de Cabo Frio, né? Então, quando eu falo Cabo Frio, eu falo realmente a cidade. Eu sou de Tamoios, mas a gente entende perfeitamente que hoje o primeiro distrito está também abandonado, né? O primeiro distrito precisa... Unamar. Unamar ali, como é que está o Unamar? O primeiro distrito... o segundo distrito, que é Tamoios, precisa de tudo. Mas o primeiro, que é o Cabo Frio, né? O centro. O Unamar é o segundo. O segundo também. O primeiro distrito, ele também está carente demais, né? Não é só o segundo distrito. A gente hoje vê realmente a cidade, é uma cidade que está, assim, abandonada. A gente tem aquela Praia do Forte ali. Cabo Frio tá o quê? Abandonada. Vocês, né? Sim. A gente vê que os turistas, né? A gente tem muitos amigos que vêm para Cabo Frio, né? Que vêm Carnaval, vêm Réveillon. E nesse ano, as mensagens assim no telefone foi demais. Né? Todo mundo, Magdala, o que está acontecendo com essa cidade? Meu Deus, esgoto a céu aberto aqui no centro da cidade. A praia está sem condições. A ferragem está caindo, a calçada está esburacada, o calçadão está caindo. Então, a gente vê que não é só o segundo distrito, não. Sim. O primeiro distrito também está carente e precisando de muitos cuidados. Complicado, então, né? Tanto o primeiro quanto o segundo, muitas necessidades. Eu vejo realmente que Cabo Frio, quando se fala em Cabo Frio, né, não vê o segundo distrito. Só vê Forte. A Praia do Forte, Cabo Frio. Mas também está precisando de cuidado, carinho, né? Muito carinho, Sim. muito carinho. A população, né, Cabo Frio em geral. Coisa que não carinho, tem, que não tem. Hoje, na verdade, é aquilo. As pessoas até às vezes me perguntam, né? Mas Magdala, você só fala de Tamoios. Não, gente, eu não falo só de Tamoios, até porque falo isso o tempo todo. Gente, não é só Tamoios. Né? Quando a gente foi eleito pelo município. Para o município. Então, a gente sabe que Cabo Frio precisa de cuidado, precisa de carinho, o primeiro distrito. Precisa, claro que precisa. É gestão, né? Gestão, né? E Tamoios, por sua vez, também precisa, né, de um carinho, porque lá não tem nada.
né? Então, assim, tá geral. Agradecer a todos que estão assistindo essa live, Opa, muito obrigado. que legal. Se inscreveram no canal, pessoal que está dando essa força aí, agradecer muito, muito mesmo, muito obrigado. E vamos dar sequência. Qual o maior desafio para a senhora, uma mulher vice-prefeita com um cargo tão importante, qual o maior desafio que a senhora encara diariamente, não sei, nesse seu cargo na vida pública? Nós, enquanto mulheres, eu costumo dizer que a gente tem que provar todos os dias a nossa capacidade. Todos os dias. A gente prova hoje, mas amanhã a gente tem que provar de novo. Sim. E depois de amanhã de novo, e depois de novo. Por quê? Porque a mulher, eu até concordo que, graças a Deus, a gente melhorou muito, a gente avançou muito. Sim, avanço. Né? Muito Eu bom. falo que as mulheres, Significativo. há 50 anos atrás, né? Eu falo que a minha mãe não está mais aqui entre a gente, o Papai do Céu já levou, mas ela, todas as vezes... Era difícil. Todas as vezes que eu tenho um avanço enquanto mulher, eu me orgulho muito da mãe que eu tive e tenho certeza que ela se orgulha onde ela tiver muito de mim, porque ela sempre me incentivou, né? Nos incentivou, somos 3 meninas e 5 rapazes, e ela sempre me incentivou, né, a lutar pelos meus sonhos, conquistar meus objetivos, ser independente, não abaixar a cabeça quando você tem razão, né? E isso, eu me orgulho, a cada passo que eu dou de uma conquista, eu me orgulho muito por ela, né? E eu tenho certeza absoluta. Por quê? Eu costumo dizer que hoje, né, nesses 50 anos aí que se passaram, a gente já ocupa, né, um lugar que quase que de destaque em relação a 50 anos atrás. Mas a gente ainda tem muito que percorrer. A gente precisa, as mulheres, eu falo agora até para as mulheres, né? A gente, enquanto mulher, a gente a todo tempo, a gente é desafiada a provar que a gente é capaz. E eu costumo dizer isso sempre por conta até da minha profissão, né? De ser empresária, de trabalhar com imóveis, que as pessoas, elas já chegaram várias vezes, né? A comentar. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com imóveis, que eu trabalhava, eu abria a loja, eu lavava, eu limpava, eu lavava o banheiro, eu levava a roupa, eu trocava de roupa, eu atendia o cliente, eu mostrava o imóvel, eu captava o imóvel, eu fazia administração e chegava em casa 11 da noite, ia fazer um jantar, ia dormir, deixar pronto para o almoço no outro dia, levantar. Então foram assim 12, 13 anos da minha vida, 14, que eu não ia numa praia aos domingos, porque eu trabalhava de domingo a domingo. Dia de domingo, aquele sol lindo, maravilhoso. Céu, meu Deus, chegava aquele céu de... Pergunta porque eu tô rindo. Somos 2. Vou chegar lá, calma aí. Os amigos ligavam, né? E aí? Vamos pra Búzios? Falava assim, menino, não posso ir. Saía da imobiliária 6 horas da noite sem almoço. Sim. Ia pra casa, lavar roupa da semana, roupa de cama, pra levantar na segunda-feira e ir trabalhar de novo. Você tá vendo vermelho. Você vai entender o porquê. Pode concluir aí. E depois as pessoas falam, engraçado, né? Mas Magdala tem isso. Mas como que ela conseguiu isso? Luta. Olha, tem alguma coisa aí, hein? Eu já ouvi isso várias vezes, né? Tem alguma coisa, mas as pessoas, elas não sabem o quanto a gente se doa. Se priva, né? Trabalha e se priva para poder conquistar e alcançar nossos objetivos. Verdade. Então eu falo que a mulher, a gente sofre preconceito, sim, Bruno. Sim, acredito. Eu sofro muito preconceito. Infelizmente hoje a classe feminina, ela ainda é vista como incapaz. Isso aí. Né? Ela é incapacitada de fazer aquilo ali. Isso é um negócio que... E não é. Não, ela não pode ser prefeita porque ela não é capaz de gerir uma Eu acho cidade. que o pessoal mulher, acha é que porque a mulher, mulher não sabe fazer. Ainda tá com isso na cabeça. Exatamente. Entendeu? Então,
respondendo a sua pergunta, a gente sofre violência política, a gente sofre preconceito, a gente sofre de tudo. Diariamente. Diariamente. As pessoas perguntaram por que COICast. COICast é um apelido do Bruno. Eu escolhi 10 nomes. Esse camarada, Magda, ele escolheu o nome que não era para escolher. Eu falei, Bruno, ó, esse aqui tá maneiro. Não, esse, não. Eu falei, então você coloca o que você quer. Aí eu falei, botou. Você entendeu? Porque é esse jeito que a gente faz. A gente quer extrair o lado humano da pessoa. Como é que você avalia hoje a política não só de Cabo Frio? Eu vou começar por Cabo Frio. A política de Cabo Frio e a política da região dos lagos após a eleição do Lula. Eu acho que ainda é pouco tempo, né? Eu acho que tem muito pouco tempo ainda. Eu acho que a gente ainda vai esperar outras coisas aí acontecerem. Mas eu avalio a política da região dos lagos como, por exemplo, vamos lá, vamos começar Rio das Ostras, Casimiro, São Pedro, Araruama, Saquarema, Arraial. Eu vejo hoje que todos esses municípios estão um passo à frente de Cabo Frio. A senhora acha isso? Estão. Com certeza, a gente roda, né? Muito. A gente sabe. Com certeza. Desculpa te cortar, conclua. Desculpa. Eu acho que essa não é uma opinião só minha, não. Eu acho que... Unanimidade. Unânime. A gente vê. Eu vejo que, assim, Cabo Frio é a capital da região dos lagos, né? Sempre foi, né? Deixou de ser. É um Rubi, né? Era o Rubi, né? E a gente hoje vê que, infelizmente, ela está para trás. Sim, muito. E muito. Acho que é uma política muito fechada. Acho que a política de Cabo Frio é uma política que ela é muito centralizadora, né? A administração é machista. Preconceituosa. Porque eu acho assim, a política, ela tem que andar lado a lado com a população, né? Não tem como você administrar, gerir o município sem a participação da população. Sim. Né? Você não tem como, é impossível. E hoje eu vejo que isso está acontecendo em Cabo Frio e isso está atrapalhando o crescimento, a evolução, porque é uma política que é para poucos. Eu costumo dizer que a política de Cabo Frio, ela é para poucos. A política hoje, né, no poder. Eu botaria alguns. Para alguns, né? Alguns. Então, alguns. E inclusive assim, eu vejo, né, assim, eu observo. Eu acho que a região dos lagos, né? É a região dos lagos. Acho que teria que ter, assim, uma união maior, sabe, dos municípios. Penso assim. Para que cada um pudesse explorar o que de melhor tivesse no outro. Não explorar quando se vamos pegar, vamos... Não. É colaborar. Eu acho que se houvesse essa união entre os municípios, né, dessa região, eu acho que tudo poderia fluir melhor, poderia caminhar melhor, poderia crescer todo mundo, né, junto. Eu acho que o problema talvez de um, o outro poderia colaborar, o problema do outro, o outro poderia ajudar, o que não pode vem para cá, o que daqui vai para lá. Eu acho que falta isso. Correto. Na política. Eu vou dar minha opinião, Magda, e vou fazer a pergunta para você. Aqui não é o jornalista, aqui é o cidadão. Falei isso para Bruno, falei para Nelson. Sim. Eu acho que um caveirão em Cabo Frio, caveirão está sendo benéfico ou maléfico à cidade? Do jeito que você coloca aquilo ali, para mim... Isso fica feio até para cidade. Ficou feio para cidade. Para mim, aquilo ali mostrou que é falência. Acho que ao invés disso, aqui não tem uma rocinha, não tem um Vidigal. Um sistema de segurança, sim, né? tem a criminalidade está crescendo, né? Está crescendo. Porque isso eu acho que inibiria sim. um pouco até desses acontecimentos, né? Eu acho que ao invés disso, criar um sistema de segurança que não é tão absurdo, agressivo, né? Para o nosso município que é tão rico, eu acho que isso já deveria existir em Cabo Frio, porque existe em Rio das Ostras, existe em Casimiro, né? Eles aderiram a esse sistema. Sim. Eu me lembro que logo no início do governo... Como é que ficou a sua opinião com isso? Quando você viu o caveirão? Nossa. Falência da segurança? Nossa, com certeza. O que você acha que precisa? Que já tem coisas PROES aumentando em todas as cidades, monitoramento, mais viatura, aumentando o efetivo. Não seria um novo batalhão também?
Aumentar o contingente de batalhão? Eu acho que o sistema de monitoramento ajudaria muito. Muito. Por quê? Porque isso inibiria até desses acontecimentos. Iguaba está fazendo isso. São Pedro vai começar a fazer. São Pedro, Iguaba, Casimiro, Rio das Ostras, Búzios. Com reconhecimento facial. Exatamente. Então, eu acho que isso ia dar uma ajustada, né? E até diminuir, eu acho que o contingente poderia. Por quê? Porque até as próprias pessoas, né? As pessoas que têm a ideia de vir para cá para efetuar roubo, furto, elas não viriam. Porque elas já ficariam, opa, não vou não, porque tem, então vamos, inibe. Agora você abre Facebook, carro, moto, São Pedro, Cabo Frio, Búzios, Araruama, Arraial, sequestro, homicídio. Eu não acho isso normal, não vou achar normal. Eu não consigo achar. Qual é a sua opinião? Não, a minha opinião é essa, exatamente. Eu acho que esse é aquilo, eu acabei de falar dessa integração entre os municípios, Eu acho que tem que se trabalhar junto, por quê? Porque não pode ser você lá, eu cá, ele lá, não. Porque está todo mundo interligado. Região dos lagos. Né? Como é que você vê o turismo de Cabo Frio hoje? A gente que lida, né, que conversa, que está aí na rua, a gente ouve isso o tempo todo, né? Magdala, por que Cabo Frio não tem nada? Eu falo, gente, infelizmente é aquilo que eu acabei de falar. Hoje nós temos um administrador que ele não concorda, ele acha que não é viável. Não tem necessidade. Trazer shows, ele acha que o turismo não é importante. Hoje nós temos o que de turismo em Cabo Frio? A praia. A praia. A gente tem tanto a explorar, né? Muito, turismo em Cabo Frio. Aí você vê Saquarema, né? Deslanchando. À frente. Deslanchando. Hoje eu participei de um programa do Sebrae. E estava sendo comentado sobre isso, que Saquarema daqui a 50 anos vai ser uma cidade totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Primeiro Maricá, depois Saquarema, porque a quantidade, olha, os caras estão investindo em tudo. Então, tudo. A gente, São Pedro começou a fazer agora. Eu costumo dizer, que a gente não tem que ter vaidade. Um gestor, ele tem que... A primeira... Sabe, eu acho que assim, o primeiro sentimento que na vida, se ele pensar em ter, que é a vaidade, ele nunca tem que se colocar na vida pública. Você tem que copiar o que é bom e o que funciona. Com certeza. Então, se o meu colega, que é o prefeito de tal cidade aqui, está fazendo, peraí, vamos lá, vamos sentar com ele, vamos, qual a viabilidade que nós temos que deu certo no município X, porque não ali naquela situação. Você entendeu? Sim. Então, não pode haver essa vaidade, esse ego, senão não funciona. Porque não é o dinheiro Cabo Frio tem. Por que não é investido, redirecionado? Gente, como é que a Secretaria de Obras está fazendo o que em Cabo Frio? Batemos com o carro hoje no buraco lá, que não quebrou porque Deus ajudou. Foi uma pancada no buraco, na ponte. Foi o carro. Moto. A minha advogada falou que anteontem a gente viu 2 acidentes. Ela quase. Com moto? Na calçada. Tinha um buraco, ela não viu de salto, pisou. Ai, meu Deus. Foi no blindex do restaurante, ainda bem que tinha um blindex, ela bateu. Resistente. Ela falou, Magdala, se eu quebro aquilo. Era a fachada Dois prejuízos. Meu Deus. Isso aqui não cai. Vai um atrás do outro. Vamos de novo ser um pouco de política. Falar com a senhora aqui. Por exemplo, falar agora de uma coisa interessante, muito interessante mesmo. Quando a minha turma, a gente entrou para a Marinha, né, o pessoal fez questão de colocar um filme para a gente assistir. Um dos filmes que até hoje eu tenho muito apreço, né, gosto muito, que Homens de Honra, né? O que a senhora tem como inspiração? Qual é a sua inspiração para não, essa pessoa me inspira, esse sujeito aqui, ou esse personagem, ou esse filme, ou esse livro? O que a senhora usa como inspiração? Então, são meus filhos e minha neta hoje, né? Mas meus filhos mais... Isso que te move, né? O que me move. Por quê? Porque quando eu fiquei viúva, meus filhos tinham 2 e 3 anos. Então, assim, foi um momento em que eu tive pai e mãe. Ser pai e mãe,
olhar para frente Dono da casa, matar no peito e você jogando. E encontrar um motivo para viver, né? Para continuar vivendo. Porque nesse momento você realmente não quer viver. Né? Então, chicote, a minha inspiração, né? o que me fez caminhar, o que me fez olhar para frente, traçar uma meta, focar e falar, é para lá que eu vou e é para lá que eu quero chegar, foram meus filhos. E até hoje, hoje eu tenho uma netinha de 3 anos e minha Bacana. Inspiração de vida são meus filhos e minha neta, com certeza. E a sua maior motivação política, qual é? Na verdade, o que me motiva, né, a querer estar lá, fazer parte, para mostrar, né, a minha capacidade, mostrar do que eu posso colaborar, o que me motiva é exatamente isso, né? É tudo que eu passei, né, tudo que eu já vivi e o que eu quero poder fazer pelas pessoas. O poder de transformação, a minha motivação, o que me motiva é isso. Porque, na verdade, o que acontece? A gente vê as pessoas hoje, principalmente mulheres, né? Porque eu tenho sou mulher, então, Sim. por tudo que eu já passei, todas as dificuldades e tudo que eu tive que superar, eu sempre penso muito nas mulheres. Então, eu vejo hoje as mulheres, elas têm uma dificuldade de... mas eu não vou conseguir. Não, mas eu não consigo. Não, mas isso aí é impossível. Bota sonhos para trás. Então, exatamente. E o que me motiva é realmente ter a certeza desse poder de transformação, que é a política, de poder mostrar para as mulheres, trazer as mulheres para perto, para que elas sejam capazes também. Né? Porque uma mulher, eu costumo dizer o seguinte, uma mulher, quando você vê uma mulher que ela está desanimada, ela está desmotivada, ela está depressiva, ela não tem vontade de sair, não tem vontade de se arrumar. Quando você consegue despertar nela, fazer com que desperte nela, para que ela perceba, para que ela entenda o poder que ela tem, cara, é muito, muito gratificante, né? A gente já... Faz ela se sentir útil novamente. Não, ela consegue descobrir que ela é capaz de desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo. Que nunca ela pensou. Que ela nunca imaginou que ela conseguisse. Então, assim, a motivação, eu costumo dizer que a motivação, ela tem que partir de nós mesmos. Sim, diariamente. Né? Diariamente. Ninguém me motiva. Incansável. Eu tenho que me motivar. Sim. Né? E o que me motiva é exatamente isso. É esse poder de transformação, de conseguir fazer com que as mulheres entendam isso. Sim. De que elas são capazes de muito mais do que elas imaginam. Bruno, Pela fala da senhora, eu parabenizo. aqui. Porque eu vejo que a mulher tem que ter realmente espaço, né, Bruno? Essa Tem que ter. A mulher tem que ter espaço. Então, considerações finais. Muito obrigado mesmo por se deslocar até aqui, por vir dessa moral ao nosso canal, Opa. ao Coicast, né? Muito obrigado mesmo. E uma palavra de um camarada que também já levou muita porrada nessa vida, muito tombo, mas muita mesmo, leva até hoje. Um conselho que a gente, né, se quiser carregar, carrega. Não desista. Nunca. Não desista. Não pode. Não deixa. Eu sei que Não às pode. vezes dá aquele lance ali, você, Dá. mas uma coisa, busca inspiração, força lá no fundo do baú, nunca desista. Siga seus sonhos, que a senhora consiga realizar tudo que a senhora sonha lá em Cabo Frio, seus desejos, suas ambições, colocar em prática. Uma boa sorte, é claro. Estamos sempre. torcendo. Deus acompanha a Estamos senhora. torcendo. Entendeu? Muito obrigado mais uma vez. E é isso. Força, foco e fé. Foi um privilégio. Espero que você tenha gostado não só do Coicast, mas também da Atitude News. Opa. Quando precisar, o jornal também está a seu dispor. E eu vou corroborar com as palavras do Nelson e do Bruno para finalizar. Eu já vi essa frase várias vezes e eu vou transmiti-la para você. Caso você não tenha ouvido, você vai escutar agora. O impossível só é impossível porque ninguém fez. Seja a primeira a fazer, para se tornar possível. Eu só tenho a agradecer, Bruno, uma simpatia, Nelson, você também. Obrigado. Agradecer a todos os
participantes aí, Com a né? Cash, a gente Opa, pode obrigado, mandar gente. Aí, Obrigado, uma gente. pergunta, Isso que aí. participaram, que ouviram aqui o nosso bate-papo. Eu me sinto privilegiada, né? Por realmente estar nesse primeiro programa. Cara, Queria legal, que agradecer legal. o carinho de vocês, assim. Nossa, eu tô muito feliz, Legal. muito feliz. Adorei o programa, né? Você falou que é um programa mais para não Lado para humano. falar, para ouvir o lado humano, esse formato maravilhoso, né? Que a gente nunca Inovador. tinha visto. Isso é muito importante, porque geralmente as pessoas, né, perguntam, são aquelas perguntas já Mais ali, técnicas. e Sim. copiadas. E assim, parabéns pelo programa. Ah, Torcendo por valeu. vocês, vou me tornar aqui um ouvinte assíduo aí, participante Sim, também. que legal. Tá? Agradeço. Muito obrigada a vocês, Agradeço. obrigada a todos também que nos assistiram. Vou agradecer ao Nelson. Opa, Helder. Muito obrigado a Muito todos obrigado. que me acompanharam até aqui. Espero com a gente. É o CoiCast, o primeiro programa inaugural. Obrigado mesmo. E semana que vem tem mais. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu. Valeu.